Trouxe a tua Bíblia? Eu gostaria que você abrisse ela, por favor, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 15. Já é uma passagem conhecida. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Eu quero ler com vocês o versículo 11. Espera que eu estou achando na minha agora aqui. No capítulo 11, isso. Aliás, capítulo 15, versículo 11. Evangelho de Lucas 15, 11. Diz assim a minha tradução: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada ou dissoluta. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Eu já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos teus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser servo. Já não sou digno de ser chamado de filho, desculpe. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Põem um anel no seu dedo e sandália nos seus pés. Tragam e matem um bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo quando voltava, e aproximando-se de casa, viu a música, as danças, chamou uns dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar um bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar, mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo ao Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho que sumiu com os seus bens, Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? É uma passagem conhecida, né? Assente-se, por favor. Sabe qual que é o tema que perturba as famílias hoje, que eu quero falar com você um pouquinho? Imaturidade. Imaturidade. Interessante, né? Você pode me ajudar a pregar? Pode me ajudar? Você pode olhar para essa pessoa que está bonita do teu lado, arrumada, emperequetada, e pode perguntar para essa pessoa: como é que está a tua maturidade? Me ajude aí. Que sorriso amarelo que você deu, hein? Como é que está a tua maturidade? Olha, meus irmãos, embora nós vivamos em um tempo em que a história nos favoreça, o conhecimento pelo menos, para nos ajudar a tomar decisões, pois ao longo da história o que nós enxergamos é o resultado das escolhas. As escolhas que deram certo, as escolhas que foram um fracasso. E por mais que inúmeros exemplos estejam à nossa disposição, nós somos tentados pelo caminho da indiferença, do relativismo ou do desprezo. E um problema muito comum hoje, como resultado disso, é a imaturidade. E ela tem alcançado uma proporção cada vez mais desastrosa. Pra você ter uma ideia, a última pesquisa da psicologia que eu vi,
a adolescência ela estava passando entre 24 e 25 anos. Porque a maturidade ela vai vir de acordo com os desafios que a pessoa enfrenta. Independente dos anos que a pessoa tenha somado, você vai encontrar homens de 40 anos imaturos. O cenário do texto aqui, do filho pródigo, que você já ouviu falar, é de imaturidade. Imaturidade. Aí eu fui pesquisar mais a fundo essa palavra imaturidade. Meu irmão, a imaturidade, ela nos afasta da nossa família. A imaturidade nos afasta da igreja. A imaturidade nos afasta de Deus, porque não nos deixa enxergar o valor dos relacionamentos e nem daquilo que se tem. No dicionário Google, imaturidade diz bem assim, que embora a pessoa seja adulta, olha só, embora a pessoa seja adulta, tem atitudes infantis, se comporta com idade inferior à que possui, se torna uma pessoa frustrada. Interessante isso. Não renunciar certos desejos ou fantasias da infância. Ser centralizador. Tudo isso se trata de uma pessoa imatura. Aí eu pesquisei e achei importante enumerar 6 pontos que eu vou passar para você agora sobre imaturidade. Pastor, o senhor disse para uma pessoa perguntar para mim como é que estava a minha maturidade. Mas eu vou apresentar para você, só para você se localizar, porque a mensagem não é para quem ficou em casa, embora você vai lembrar de alguém de casa, embora você vai lembrar de alguém do trabalho, embora você vai lembrar de alguém até que está do teu lado. A mensagem é para você. A mensagem ela veio para mim. 6 pontos de uma pessoa imatura. Primeiro ponto: apresenta comportamentos dominados pelas emoções. Apresenta comportamentos dominados pelas emoções. Segundo, comete os mesmos erros sempre. Terceiro, hábitos de encontrar culpados para tudo, menos assim. Quarto, paralisa ou foge diante da responsabilidade. Quando é para ter uma iniciativa, assumir alguma responsabilidade, ter alguma postura, ou a pessoa foge ou se finge de boba, de morta ou paralisia. Quinto ponto, olha que interessante isso aqui. Eu peguei de um texto de um estudo de psicologia. Pequenos acontecimentos se tornam grandes tragédias. Você conhece alguém assim? Falaram de mim! Uma pessoa madura fala: e daí? Problema dessa pessoa. Eu estou vivendo bem bom aqui, como diz. O meu Parmeira ganhou, o Coritiba tá só pela graça, e daí? Furou o cano! Vai ter que consertar agora, é mais um trabalho. A vida é assim. Mas a pessoa imatura, pequenos acontecimentos se tornam grandes tragédias, absurdas tragédias. Você esqueceu! Acho que eles estão gritando mais alto que eu. Sexto ponto. Olha que interessante o sexto ponto da imaturidade. Dificuldade de dialogar e se colocar no lugar do outro. A pessoa imatura não consegue dialogar. Levanta poeira, joga folha, ironiza, bate no peito igual gorila, ameaça, acusa de coisas que nem é verdade, vira a mesa. A pessoa imatura tem dificuldade de dialogar e tem dificuldade de se colocar no lugar do outro. Mas eu fiz o Edivaldo chorar, eu fiz o Edivaldo, não é Edivaldo, é Divaldo. Eu fiz o Divaldo sofrer. Por conta disso, ele está tomando antidepressivo. Ele não tem... Por conta disso... quem mandou falar aquilo de mim?
6 pontos. Apresenta o comportamento dominado pelas emoções, ou ama demais, ou odeia demais. Ah, pastor, sabe o que é? Eu sou uma pessoa muito intensa. Não, você é uma pessoa descontrolada, imatura. Uma criança de 3 anos vive emocionalmente assim. Uma criança, bebezinho, vive assim. Quer alguma coisa? Chora. Segundo, comete os mesmos erros. Por que comete os mesmos? Porque não assume a culpa. Vive culpando outras pessoas. Terceiro, hábitos de encontrar culpado para tudo. Quarto, paralisa ou foge diante de responsabilidades. Coisas que tem que assumir. Você se sente até culpado de pedir um favor para uma pessoa assim. Você dá comida, você dá casa, você dá qualquer coisa, mas se você pedir para juntar o cocô do cachorro, moça, você sabe que eu tenho alergia à água. Pequenos acontecimentos se tornam grandes tragédias. Tá faltando sucrilhos. Você sabe que eu não gosto que use essa palavra. Uma coisa que eu acho interessante quando você chega na comunidade terapêutica, a comunidade, a base underground, ela tem alguns diferenciais ali. Ela é mais prática em algumas coisas. Eu acho bem interessante. O camarada chegou lá. Algumas pessoas acham antiético isso. Pode até ser, mas é para quebrar o ego da pessoa. Alguma pessoa chega lá, esse tempo atrás chegou um rapaz magro, estava com uma dor na coluna, então ele andava com a dor na coluna, ele mancava e ele ficava com o pescoço de lado, então ele fazia assim, ó. Apelidaram ele de Walking Dead. The Walking Dead. Quem? Walking Dead. Quem? O The Walking. Era só assim. Outro chegou lá com um negócio aqui assim, o que é? O barata, é o besouro, como acontecia antigamente. Porque alguns, não fala do meu cabelo. Você não está vendo que eu estou com dor? Eu só fico no joguinho virtual para eu sair dessa realidade que vocês, pais, causaram. Vocês não me dão atenção. Vocês só têm um filho e vocês deveriam dar mais atenção para mim. Por quê? Porque fulano tem um iPhone 14 e eu só tenho um 11. Pior é quando o marido é desse jeito. Você está criando um filho. Pior é quando a esposa é desse jeito. Não é? Você acha que o filho pródigo, ele sofreu o que ele sofreu porque ele era maduro? Você acha que o filho pródigo, ele saiu de casa porque ele era um coitado dentro de casa? Um escravo dentro de casa? O filho mais novo aqui, o pródigo, a palavra pródigo significa aquele que desperdiça os bens ou a herança. O mais novo, ele apresenta aqui uma energia, uma disposição, só que sem maturidade nenhuma. É uma flecha na mão do valente, que está mirado na direção errada. E ele começou a fazer exigências. E a ironia do texto é saber que o pai vai fazer cumprir o desejo do coração daquele jovem. Porque a pessoa imatura, a consequência são as próprias escolhas. O próprio ego. Aí essa pessoa se torna uma pessoa invejosa, ele ou ela, e diz assim: todo mundo vai para frente menos eu. Esses discursos. Mas na verdade foram as suas escolhas. Ele está em plena fase de crescimento e se acha capaz de administrar coisas que não são ainda tempo de recebê-las. Por quê? Porque ele é imaturo. Aí o camarada casa com uma mulher, mas ele acha que ele casou com a mãe dele, que faz todas as vontades dele. Ele é um destruidor de sonhos. Cada dia é uma desculpa diferente, porque ele se torna um manipulador, igual ele fazia com a mãe dele. Aí ela casou com o cara, e ela pensa que ela casou com o pai dela, que recheava o quarto dela de Barbie, que dava tudo o que ela queria na hora certa, e ela não precisava ter postura nem fazer nada. Ela não precisava honrar como marido, ela não precisava fazer nada. E sabe o que ela faz com esse homem? Ela desgasta ele, porque ele nunca consegue alcançar ela.
Isso arrebenta. Esse rapaz é imaturo. E nós aprendemos que temos que tomar cuidado com as nossas decisões, porque nós estamos crescendo. Porque eu posso estar agindo por sentimento apenas. Porque eu posso estar agindo por emoção. Porque eu posso estar agindo apenas por uma mágoa. Porque eu posso estar agindo apenas por uma cobiça, por uma tristeza, por um medo, por uma raiva, por uma paixão, por algum sentimento de grandeza. Eu posso estar agindo agora desse jeito só porque eu estou alegre, ou posso estar agindo só porque eu estou frustrado. Minha fé está pedindo para ser alimentada, e se eu não respeitar esse aviso, ela começa a perder o sentido, e as minhas emoções me deixam confusas. Me deixa confuso, e então as coisas que fazem sentido na eternidade começam a perder o sentido. Igreja, fé, casamento, comunhão, começa a se perder o sentido, a razão, porque o meu ego está ditando as regras. Essas decisões podem me trazer muitas dores futuras. Você conhece algum pródigo ou não? Watchman, num livro dele, ele diz que, eu sempre guardo isso, que o inimigo número 1 dos cristãos são os sentimentos. Então, especificamente, o primeiro ponto que eu quero destacar para você aqui. Então, as minhas escolhas, como no texto, podem me levar para longe do Pai. E aí? O processo de crescimento, ele é um processo em que eu observo e que eu escuto. Primeiro eu sento para ouvir, depois eu levanto para ensinar. O processo de crescimento, ele tem que ser respeitado por todos nós. Antigamente minha mãe escolhia as minhas meias, a minha mãe e meu pai escolhiam estudar. Hoje, meu irmão, eu escolho as minhas meias. Hoje eu escolho aonde eu vou. Maturidade exige responsabilidade. Então eu preciso respeitar isso. Eu preciso respeitar o tempo das coisas. E dentro desse contexto, que fala de uma fase de crescimento, nós podemos ser impulsionados a tomar uma decisão baseada numa frustração, baseada numa empolgação que nos afaste do Pai. Eu sou o Carlos, como eu estou tocando bem, como eu estou cantando bem, eu vou para um templo maior. Lá sim, a equalização do som, lá sim, o altar é maior, lá sim, eu sou o Carlos, e eu tenho uma condição financeira elevada, eu não vou ficar aqui no bairro São Miguel, eu não vou ficar aqui neste lugar, porque eu falo inglês, veja bem, lembra do eu falo javanês? E esse rapaz, ele vai insistir, querer coisas que a princípio são dele, mas que ainda ele não tem maturidade para adquirir por a questão do crescimento. E às vezes a gente insiste tanto com Deus em uma coisa, que Deus olha para mim e para você e fala assim: então seja feita a tua vontade. Porque isso é soberba. Só porque ele tem essa liberdade de ir até o Pai e pedir, não significa que é a melhor decisão. E para nossa surpresa, o Pai, ele vai dar. Porque se ele não der, o tempo de recuperá-lo pode não ser hábil. Algo estava acontecendo ali que o Pai se viu obrigado, em força de expressão, em dar. A minha soberba faz eu achar que eu sou aquilo que eu não sou. A última bolacha do pacote, a mulher mais linda do mundo, o homem mais lindo do mundo, a pessoa com mais capacidade do mundo. E aí, meu irmão, que eu quebro o queixo, porque eu quero coisas que não são para mim, assumir o que não é tempo ainda, e isso vai me trazer percas, frustrações, dores, mágoas, isso vai trazer solidão, isso vai trazer dívida. Segundo ponto do texto aqui, presta atenção, você que pensa assim: ainda bem que eu não sou imaturo, né? Ainda bem que eu não sou o irmão mais novo, ainda bem que eu não sei. Olha que interessante quando eu falo do irmão mais velho aqui, eu achei importante pontuar isso. Mesmo sendo o irmão mais velho,
ele também não tinha maturidade. Quando Jesus traz essa parábola do filho pródigo, ele não está falando para os perdidos, ele está falando para os fariseus, para os saduceus, para os escribas, ele está falando para os religiosos da época. Jesus se dirige a eles e fala: vocês se acham perto do Pai, mas vocês não estão fazendo nada. Vocês devem instruir os teus irmãos mais novos, não ficar ensinando eles a fumar, não ficar ensinando eles a se rebelar contra o Pai, não ficar de tititi em cantinho de igreja. Você viu que o pastor está de preto hoje? É fúnebre, né? Você viu que o irmão que tocou tem boné? Que fala, na minha época, a gente usava sarcófago. O texto deixa bem claro que eu tenho que amadurecer. E alguém entrou por aquela porta, alguém está ouvindo essa palavra e precisa nortear o seu pensamento. Cuidado com o que você quer, cuidado com aquilo que você não quer também. O texto deixa bem claro que quem deveria exigir algo não exigiu. O adultão da casa, o irmão mais velho, que mesmo sendo mais velho, não mostrou maturidade em nenhum momento. Ele não assumiu postura, porque não assumiu o papel que deveria, de alerta. Ele deveria influenciar o seu irmão mais novo a ser seguidor do Pai, a estar junto do Pai, mas que não foi um bom influenciador, pois o texto deixa claro que só desfrutava das coisas do Pai, mas não estava ao lado do Pai como deveria. Na verdade, sabe o que era o irmão mais velho? Era um acomodado, um egoísta. Meu irmão, nós recebemos talento de Deus, nós recebemos condições de Deus. Você lembra como você chegou na igreja, não? Você chegou na igreja igual aquela banda gaúcha, os farrapos. Chegou todo esgualepado, chegou igual o Walking Dead. Deus restaurou a tua vida, Deus fez o que Ele fez, Deus tem trabalhado, passaram-se os anos, e olha que maravilha o que Deus moveu. E agora você, ainda, quando passa por uma pessoa, mesmo na igreja ou fora da igreja, uma pessoa que está precisando realmente de ajuda, um familiar seu, um parente, seja quem for, sabe o que essa pessoa pensa? Em vez dela pensar assim, de que forma eu posso ajudar, a pessoa pensa assim: ainda bem que não sou eu, né? Ainda bem que não é comigo, né? Porque eu estou cuidando da minha saúde, eu estou cuidando da minha vida, eu estou cuidando do meu casamento, eu estou cuidando das minhas finanças, eu estou cuidando da minha fé. O importante é isso. Meus irmãos, o nosso desafio de hoje é sermos maduros para poder conviver em família. Se você largar a mão de quem está sendo difícil dentro do seu lar, ou na sua vida de fé, se você largar a mão dessa pessoa, o diabo já está com a mão esticada para pegar na mão dele ou dela. Às vezes a gente se julga tão maduro com as pessoas, ou com os nossos familiares. Às vezes a gente manda até orar, vai orar! Mas no meio disso a gente já parou para falar assim: ei, vamos fazer uma oração aqui. A gente já colocou a mão no ombro de um familiar nosso, vamos fazer uma oração. Senhor, Satanás está tentando atrapalhar o nosso convívio, está querendo que eu vista uma camisa do Atlético. Já parou para, brincadeiras à parte, mas você já parou para pensar? Vamos ver o nível da tua maturidade agora. O pastor fez uma brincadeira, não volto mais na igreja. Eu não sei como é que está a tua fé, mas eu preciso entender que o que é meu está com o Pai, entender que pertence a mim e que a qualquer momento Ele dará para mim quando Ele me achar maduro para receber. O texto vai nos dizer que poucos dias depois do pai da herança para o filho mais novo, o pai deu herança, a Bíblia diz, poucos dias depois, presta bem atenção, o texto faz questão de mostrar esse lado imaturo. Poucos dias depois que se tem o que se quer fora de tempo, entendemos algo quando a frustração vem. Olha só o terceiro ponto: o tempo dentro da casa do pai dura pouco tempo.
Você vai entender o que eu estou falando. Dentro da casa do Pai, eu amadureço para viver coisas duradouras. Eu lembro que uma vez eu fui num retiro de casal e a gente não podia arrumar nem a cama. A gente não podia... Você não sabia o que ia acontecer. Você só era cuidado. Porque às vezes, como casal, como família, você aprende a fazer. Só. Mas na verdade, o que se queria restaurar ali, de uma forma central, era exatamente descansar no Pai. Descansar. Não é ser uma pessoa desleixada, não. Mas aprender a confiar em Deus. Aí eu percebi que como eu sou uma pessoa de muita iniciativa, muita ação e coisa e tal, eu tinha que reparar sempre em mim essa dependência de Deus, porque tem coisas que você não consegue mudar. E você tem que esperar Deus mover e fazer, porque nisso tudo Deus está envolvendo você em fé e maturidade. Porque fora é só engano, fora é só cansaço. E eu tento repetir relacionamentos que não darão certo fora da casa do Pai. Aí eu percebo que patinar na vida dura muito mais, cansa muito mais do que esperar o tempo certo de Deus na casa do Pai. Está entendendo? O homem não dura muito tempo longe de Deus. O que ele tem ou não dura muito tempo longe do Pai. Pouco tempo depois. Nós encontramos pessoas saindo da casa do Pai por isso. Porque se acha capaz de administrar coisas que ainda não é tempo. Inclusive nem a própria vida. Então dura pouco tempo e o alerta já vem e os sinais vão se apresentando. Eu preciso que você entenda que por mais que eu tenha apresentado várias desculpas, mas se afastar do Pai foi decisão minha. Olha só, eu posso apresentar desculpas, eu posso acusar todo mundo, mas a minha falta de humildade faz eu ter uma escolha pessoal de me afastar do Pai. E ainda culpar outras pessoas. Sabe, a igreja me decepcionou. Engraçado, né? Você acha que balada, esse lugar não decepciona. Lá no trabalho não decepciona. A política não decepciona. A gente arruma desculpa para fazer o que a gente quer, bem da verdade. Parar de culpar os outros. E o texto diz que esse jovem partiu. Meu irmão, presta bem atenção no que eu vou falar para você. Quanto mais distante, mais insensível a presença do Pai. A ausência, ela é do filho, não do pai. Porque o pai não saiu de casa, o filho saiu. E o filho se acha capaz de administrar o que o pai deu. Presta bem atenção. O pai deu. Então por que continuar com o pai? Olha que questão. Quando ele decidiu sair da casa do pai, ele deu as costas para o pai. Então todas as suas decisões pormenores serão decisões de costas para o pai. O jovem segue um caminho que ele quer, sem olhar para o pai, sem ouvir o pai, sem considerar o pai, sem considerar o irmão, sem considerar a família, sem considerar nada, nenhum trabalho. Ele só queria algo do pai, mas ele não se importava com o pai. Você já viu pessoas assim? As pessoas podem estar com febre em casa, que não leva nem um copo d'água para o outro. Tem que pedir e olha lá ainda. Meu irmão, agora, como é que dá jeito nisso? Como é que muda isso? O jovem decidiu, e só como uma nova decisão as coisas mudam o rumo, mas já não depende mais do pai. E é isso que você, codependente, precisa entender. É isso que eu, como pai, preciso entender. Que eu tomo as escolhas dos meus filhos até uma idade. E eu preciso aprender a confiar o coração dos meus familiares a Deus. Porque o pródigo, quanto mais eu tento ajudar, mais eu estrago. O pródigo, quanto mais eu vou atrás, mais eu estou postergando, mais eu estou prorrogando a conversão do pródigo. Porque mais soberbo ele ou ela fica. Entenda isso. O medo de tomar uma nova decisão cabe a ele agora. O orgulho de tomar uma nova decisão cabe a ele ou a ela agora. E o texto diz que ali
em terra longínqua, ele desperdiçou os bens. Ali onde? A Bíblia fala se foi na Macedônia? A Bíblia fala onde que foi? Se foi na Grécia? Se foi em Filipos? Ali na Grécia? A Bíblia não fala onde. Quarto ponto. Ali onde? A Bíblia não fala referência. Porque o endereço desse indivíduo não tem. Por quê, pastor? Porque ele está perdido. Um pródigo é assim. Fica perdido. Aquele mesmo que fez exigências absurdas da casa do pai. Eu só como bolacha Nestlé. Eu só tomo leite de caixinha Ninho. Esse café é descafeinado. Esse leite é desnatado. Esse sucrilhos é sem glúten. Eu não sei. E começa. Mãe, a senhora cozinhou a abobrinha na água, mas a água era mineral, mãe? Sabe que eu não manhe. Você não me acordou para ir trabalhar? Meus irmãos, ele estava perdido. Aquele que fez exigências absurdas na casa do pai, aquele mesmo que a casa do pai não era bom o bastante, aquele mesmo que não queria esperar o tempo certo, aquele que sabia demais, agora não sabe nem aonde está, pois não tem referência. Foi o lugar que a sua imaturidade o levou, um lugar em que as coisas são de mentira, o lugar em que o seu coração imaturo e fantasioso o levou. Porque ele não tem mais prazer, a sua vida é um tédio e tristeza, não tem mais amigos, não tem mais alegria, não tem mais paz, ele só tem arrependimentos e um pouco de orgulho que restou, para que prolongue um pouco mais aquele sofrimento. Nós não temos o seu endereço. Pródigo é o indivíduo que não sabemos mais como resgatar. Será ele que deverá tomar a decisão de vir. Só que o pródigo, ele vai tentar usar todo mundo, porque o Satanás procura assessoria. E quando não conseguir usar mais ninguém, aí vai levantar. Aí vai levantar. Esse indivíduo não tem rumo, está perdido, não tem endereço. Ele só se move, ele só olha aonde ele vai parar. Olha só o ambiente onde ele vai parar, no meio dos porcos. Eu conheci pessoas que estavam morando dentro de uma manilha, sem dente, jovem ainda, rapaz que a mãe emperiquetava, que usava camisa de chambinho. Só alguns vão saber o que eu estou falando aqui. Usava camisa de chambinho, em que a mãe e o pai ia falar até, será que nós abordamos ele agora? Quando chegava para ele, falava, filho, sabe o que ele falava? Não posso falar agora, estou comendo meu chandelle. Só alguns vão lembrar desse aí. Ele estava no meio dos porcos. Olha só, ele se identifica em seu momento, porque ele deseja comer o que os porcos estavam comendo. Ele vive o que os porcos vivem, porque ele está no meio deles, mesmo não sendo um deles. Ele entrega o seu corpo para aquilo. E o que me deixa curioso é que o texto não diz que ele teve fome quando tinha dinheiro. O texto diz que a fome chega depois que ele desperdiçou tudo. Porque é incoerente chegar à fome quando está com dinheiro no bolso. Então, ele resolveria, mas ainda assim ele não acordou desse orgulho. Então ele começa a se enxergar agora como um porco. Olha que interessante, ele começa a se enxergar agora como um porco, porque ele deseja comer o que os porcos comem, e nem assim os donos dos porcos dão para ele aquelas alfarrobas dos porcos. Meu irmão, ter desejo por aquilo que é do porco comer é o extremo. E o texto diz, e ninguém lhe dava nada. E aí que a pessoa amadurece. Para de mimar esse filho, essa filha. Para de estragar essa pessoa, seja quem for. E a Bíblia diz, olha só depois disso, caindo em si. Caindo em si. Algumas pessoas caem em si só quando a mãe morre, só quando o pai morre.
Algumas pessoas caem em si só quando aquele filho para de dar mesada para aquele pai que é um desperdiçador e vive culpando. Alguns caem em si só quando a esposa que ficou 20 anos falando, saiu da vida. Quando o marido saiu da vida, depois de 20 anos falando, aí a pessoa fala, ora, é lógico que todos nós vamos orar. Mas a oração, ela inicia uma condição espiritual. Mas foram 20 anos sendo abordados. Existe uma nuvem de circunstâncias que não dão nada, porque querem que a sua ficha caia. Isso é permissão de Deus. E a primeira coisa que ele observa é o ambiente que ele chegou. Olha aonde que eu cheguei. Olha o estado que eu estou. Eu vi um relato de um homem que injetava heroína nas veias. E ele falou que ele estava num vaso sanitário de um banheiro de 5ª categoria, tudo sujo. A ansiedade era tão grande que ele puxava do vaso sanitário ali com a seringa para injetar nele, porque ele precisava de uma picada, de tão louco que ele estava. Você está entendendo o que eu estou falando? Quando ele lembrava da casa, quando ele acordava pela manhã, a mãe tinha um pão quentinho para ele, café com leite, aquele café com leite de chácara, quente, tudo bonitinho, aquele milho quentinho, alguém cantando no fundo o Happy Day, o travesseiro, a cama arrumada, e de repente ele está naquele banheiro, às 4 horas da manhã, pegando do vaso sanitário, aquilo para injetar dentro do corpo dele. A ficha cai. E aí ele vai lembrar do pai. E não terá soberba de querer reivindicar a condição de filho herdeiro. Porque ele chegou numa condição terrível. E ele desprezou tanto que ele não se acha mais filho. Então, se ele for o menor, tá louco de bom. Se ele for o menor, tá louco de bom. Porque só de estar na casa do pai, como menor, ele vai ser muito grande. Ele falava, até o servo mais simples da casa do meu pai tem comida e abundante, tem dignidade, tem felicidade. Eu vou para lá reivindicar ser o menor. Quinto ponto, é perceber que o pai não deu tudo. Interessante isso, né? Isso é a graça de Deus. O pai sabia o que o filho tinha, mas o pai deu aquilo que era do pai também depois. Esse é o Adão que perdeu tudo que tinha. Então o pai veio para dar aquilo que era dele. Jesus Cristo veio assumindo a forma de homem e se entregou a si. O pai não tinha dado tudo, faltava a ele. O pai sabia o filho que tinha. Então o pai vem. Quando o filho está lá, o pai já está esperando, de braços abertos. A crucificação não foi de braços fechados, né? E a Bíblia diz que o pai manda os servos colocar no dedo daquele rapaz um anel. Por quê? O anel significa identidade. Quando uma pessoa escrevia uma carta, ela enrolava aquela carta, ela colocava uma cera quente ali, e com aquele anel, que só ela tinha, ela selava aquela carta. Quando alguém recebia aquela carta, sabia que foi o Carlos que entregou. Por quê? Porque tem o selo do anel. Então o pai devolveu a identidade. Você é meu filho. Foi para isso que eu criei você. Para conhecer o céu, não o inferno. O pai também mandou colocar sandália nos pés dele. Por quê? Porque o escravo não usava sandálias. Então o pai libertou aquela pessoa. Libertou do quê, pastor? Poxa, daquelas picadas na veia. Teu nariz não foi feito para ficar cheirando aquele pó branco, não. Teu pulmão não foi feito para fumaça nenhuma. Não tem uma fumaça que o teu pulmão foi feito de jeito nenhum. Aquilo que você achava, mas era de leve, era de boa. Aquilo fez você não perceber coisas na tua vida e fez você se preocupar com coisas que você não deveria se preocupar. Fez você viver em outro fuso horário da vida e chegar nesse ponto. O pai libertou quando ele colocou a sandália nos pés. E a Bíblia diz que o pai deu para ele uma roupa nova. A roupa nova significa santidade.
O Pai colocou um caráter nele de novo. Meus irmãos, 6º ponto: ninguém cresce longe da presença do Pai. Mas Deus hoje está nos chamando para a maturidade. Deus hoje está nos chamando, apelando para a maturidade. Talvez iniciativa que você tem que ter dentro da tua casa, iniciativa que você tem que ter dentro do teu casamento, iniciativa que você tem que ter dentro da tua fé. Porque você está na igreja há 15 anos, você está na igreja há 20 anos e só escuta a mensagem. Você não assume uma responsabilidade na igreja, uma responsabilidade na fé. E ele quer dizer que está do lado do Pai. Não é a tua idade que deixa você inútil. Não é a tua condição física que deixa você inútil. Não, é a falta de amor que faz você apresentar desculpas. Eu já fui em igrejas que crianças de 10 anos eram diáconos na igreja. Coisa mais linda, recebendo na porta. Eu já fui em igreja, meu irmão, que o diácono tinha tanta idade que ele olhava assim, corcundinho assim, tipo Gargamel. O pastor José Teixeira, ele fez 90 anos de idade, eu estava no aniversário dele, entre pastores titulares. O pastor com 85 anos de idade, construindo igreja. Os jovens perdendo para ele, ele falou: quer que eu carregue esse saco de cimento? 50 quilos. E não é que ele pegou o saco de cimento? Não deve fazer isso. Mas o ânimo da fé dele, e construiu mais uma igreja no Vitória Régia. Está entendendo? Enquanto algumas pessoas, o pastor está arrebentando lá, não sabe, eu tenho que ter um momento de lazer com meu videogame. Desculpinha esfarrapada. Meu irmão, quando quer exigir de você aquilo que você não é, ou você não faz, quando acha que você faz demais, quando você acha que está perdendo de viver, quando você está longe, percebe que só tem vida na condição de filho ao lado do Pai, o resto é ilusão. Precisa amadurecer. O 7º ponto, eu estou apelando para você agora para autorreflexão. Talvez você tenha um filho ou uma filha que é o reflexo da sua pessoa, só que sem maturidade. Ou é o reflexo de uma separação. Talvez você tenha um casamento que é o reflexo do teu comodismo. Talvez você tenha um casamento que é o reflexo da tua escravidão, ou daquilo que você não perdoou. Eu não perdoei o meu pai, então eu vou refletir toda essa amargura no meu marido. Eu não perdoei a minha mãe, então vou refletir toda essa condição de aproveitamento e desvalorização com a minha esposa, ou as mulheres. Você está entendendo o que eu estou falando? Se você está no período de agitação na casa do Pai, talvez orgulho, talvez crise de fé, longe do Pai, ou de cegueira, recusando-se a enxergar o caminho que está indo, embriagado por anestesias e desculpas. Mas seja qual for, tome a decisão de se firmar ao lado do Pai. Respeite a fome da sua fé. Repare nessa sua soberba de achar que já fez a sua parte, que comunhão é muito complicado, então eu vou ter as minhas reservas e cada vez vou me afastando mais. Seja humilde, se situe, porque o seu verdadeiro inimigo está te agradando. Tem uma frase de Charles Spurgeon que diz bem assim: se você está caminhando por um caminho e não tem confronto, cuidado, porque você pode estar caminhando do lado de Satanás, no mesmo rumo que ele, e isso é uma falsa paz, porque é tudo que ele quer. Cuidado, porque o seu inimigo pode estar te agradando, dando sugestões para você, estragando a imagem do seu pai. Hoje o Pai está te alertando. Cuidado com o abuso da graça. Seu limite pode estar perto. Olha para cá. Você conhece algum pródigo? Hoje é dia de orarmos por ele. Você conhece algum irmão mais velho? Hoje é dia de orarmos por eles. Amém? Você que pode dobrar o seu joelho, vamos orar agora.
Você que não pode dobrar o joelho, meu irmão, assente-se e vamos orar. Santo Deus Todo-Poderoso Pai, nós estamos aqui hoje, Pai, pedindo a Tua graça, pedindo o Teu poder, porque o Senhor sabe dos pródigos, o Senhor sabe dos irmãos mais velhos, o Senhor sabe, Jesus, de todas as condições em que essas pessoas estão enfrentando absurdos nas suas vidas, e queremos Te pedir, por favor, meu Pai, que o Senhor entre com providência, porque talvez alguns ainda não chegaram na condição de estar vivendo num chiqueiro, de estar vivendo numa vida lamentável, de estar vivendo numa vida de drogadição, numa vida de engano, numa vida de prostituição, Pai. Talvez estão vivendo um caminho de soberba, mas talvez já estão soberbos, solitários. Talvez, Pai, já estão angustiados, aflitos na alma. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, que essas correntes satânicas caiam por terra, que essa dureza de coração caia por terra, que em nome de Jesus Cristo, Deus fiel e todo-poderoso, esses alimentos do inferno caiam por terra, que essa mente, Pai, que está bloqueada, travada, essa cabeça dura, de alguma forma, Pai, a Tua espada é poderosa, capaz de separar a alma do espírito. Vem ministrar agora na mente desta pessoa. Vem, Pai, ministrar humildade, vem ministrar entendimento, vem ministrar poder, vem, Pai, mudar o rumo, vem, Jesus Cristo, e manifesta a Tua graça, porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso. Transforma esta vida, assim como o Senhor transformou a água e o vinho, a água em vinho. Transforma essa realidade, transforma a atmosfera desse coração, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Muda a cabeça dessa mulher, Pai, muda a cabeça deste homem, deste jovem. Cura, Pai, seja qual for a doença. Cura, meu Deus, seja qual for a condição. Resgata lá de onde está, Pai, dessa idolatria, desses preconceitos inúteis, dessa crítica inútil, dessas mentiras, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Santo Deus, realiza o Teu milagre, realiza a Tua transformação, Pai, porque debaixo do joelho nós estamos pedindo ao Senhor que cubra com o Teu sangue, venha blindar as famílias. Vem, Jesus Cristo, com o Teu poder, blinda contra o feitiço, blinda, Pai, contra pessoas mal intencionadas, blinda, Senhor, protege. Assim, meu Deus, diante desta graça, desta certeza, assim como caiu a ficha desse jovem, que os olhos sejam abertos destas pessoas também, Pai, que se os nossos olhos estão assim, sejam abertos também, que isso seja para o Teu louvor, a Tua glória. Assim, Pai, nós ligamos esta oração aos céus, em nome de Jesus Cristo, amém? Graças a Deus.